Palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé. Amados irmãos, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante sobre a vida do cristão. Nós vamos falar da essência de um cristão, o princípio de uma caminhada com o Senhor Jesus. Nós vimos aqui um exemplo em que essa criança nos deu. Muitas pessoas ainda estão em cima do muro, esperando algo acontecer, algo extraordinário acontecer, para que elas possam confessar o Senhor Jesus como o único e verdadeiro Salvador. Hoje nós vamos falar sobre a essência e sobre o princípio do cristianismo, que é o batismo. O que é o batismo? Para que serve o batismo? O que acontece com o cristão depois que ele se batiza? Você sabe por quê? Olha só, muitas pessoas estão se perdendo na sua caminhada com Cristo. Muitas pessoas elas se batizam nas águas, mas acabam por se perder na sua caminhada de fé. E não é bem assim, porque o batismo nada mais além do que o princípio de uma caminhada, o princípio de uma jornada. E muitas pessoas se batizam e acabam se afundando ainda mais na sua vida, nas suas atitudes pregressas. Por isso que é muito importante, tanto as pessoas que são velhas convertidas, que já têm uma vida, uma caminhada com Deus, uma vida cristã longa, quanto aquelas pessoas que iniciaram a sua vida cristã agora, ou aquelas pessoas que estão indecisas, se confessam ao Senhor, se batizam nas águas, se quer continuar a viver a sua vida com Cristo. Então, eu quero falar sobre isso com toda a igreja, porque quando nós falamos sobre isso, nós não podemos fazer acepção de pessoas. Não é porque eu estou aqui que eu não tenho que lembrar todos os dias que Jesus Cristo morreu por mim naquela cruz. Não é porque você tem 20, 30 anos de caminhada com Cristo que você deve se esquecer que Jesus Cristo, Ele morreu por você naquela cruz. E Jesus Cristo, Ele nos deu um exemplo muito lindo em relação ao batismo, porque Ele mesmo, sem necessidade, se batizou, para que servisse de exemplo para nós. Amém? Glória a Deus. Então vamos falar sobre isso, sobre uma vida com Deus, o princípio, a essência do Evangelho. O batismo nada é do que a essência e o princípio do Evangelho cristão. Glória a Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Marcos. Marcos capítulo 1. Amém? Se você tiver com alguma dificuldade de achar o livro de Marcos, só levantar as suas mãos que os obreiros vão te orientar, te ajudar. Amém? Quem achou, diga amém para nós continuarmos a leitura. Amém? Todos acharam? Quem está perdido aí? Gostaria que todos acompanhassem, tá? Capítulo 1, Marcos capítulo 1. Fácil, né? Só ir lá no Novo Testamento, lá, depois de Malaquias, Mateus, Marcos, segundo livro aí, tá? Amém? Podemos ler? Glória a Deus. Presta muita atenção na leitura, não se perca, não fica olhando para o lado, tá? Não perca a sua atenção, para que o Espírito Santo possa falar conosco. Diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 1, versículo 4. Apareceu João Batista, né?
batizando no deserto. Então o que é que João Batista estava fazendo no deserto? O que é que ele estava fazendo? Batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Olha só que interessante. Então a palavra de Deus diz que João Batista estava batizando no deserto. E ainda mais, fazendo o quê? Pregando. Preste atenção nessa palavra, pregando. Está lá no finalzinho, eu vou falar sobre isso, tá? Mas eu quero falar sobre vocês sobre batismo, né? O que é batizar? O que seria batizar? O que João Batista estava fazendo batizando aquelas pessoas? Batismo nada mais é do que o ato simbólico onde apaga o pecado original do ser humano. Isso é batismo. Quando uma pessoa ela é batizada nas águas, tanto com aspersão, ou afusão, ou imersão, que é o ato mais praticado, que é a imersão, a pessoa mergulhar nas águas, ou pode ser por efusão, né, jogar água, ou espargir a água, não interessa muito a forma que é feita, porque nós sabemos que quando uma pessoa, é um exemplo, né, quando o pastor foi batizar aquele senhor lá na casa, lá no setor sul, ali não teve como ele ser submergido nas águas. Então houve ali uma afusão de água. Mas ele foi batizado. Ele creu e foi batizado. Então o que João estava fazendo aqui? Batizando. Porque o batismo nada mais é isso que eu falei. Que é um ato simbólico onde apaga o pecado original. Uma pessoa que ela vem de uma vida pregressa de pecado, de erro, uma vida pregressa de condutas erradas, onde há prostituição, onde há vícios, onde há o alcoolismo, onde há todo tipo de pecados inimagináveis. Deus ali, no ato que ele vai ser batizado nas águas, o pecado deles é perdoado. E às vezes, naturalmente, nós não entendemos esse ato espiritual. Às vezes as pessoas naturalmente não entendem. Como é que uma pessoa ela vive uma vida inteira, uma vida pregressa no erro e no pecado, e um ato de uma submersão nas águas, Deus pode perdoá-la? Pode perdoar. Pode perdoar. Porque nós servimos um Deus que pagou todos os nossos pecados naquela cruz. E quando Jesus Cristo deixou o batismo nas águas, para que nós possamos fazê-lo como exemplo, esse ato de batismo, esse ato de submersão, é apagado todos os nossos erros e pecados. Isso é batismo. Mas, quando João Batista estava pregando ali o batismo nas águas, era o batismo de... Qual que é o batismo que era? Arrependimento. Então não era um batismo comum, não era só uma submersão nas águas comum. O batismo tinha que vir entrelaçado com arrependimento. E é aí que está a chave do verdadeiro batismo, arrependimento. O livro de Efésios, se eu não me engano, diz que só há um Senhor, uma só fé e um só batismo. Por que que há só um só batismo? Por que que ele diz que só há um só batismo? Porque o batismo que João Batista pregava, nada mais era do que o batismo de arrependimento. Para que uma pessoa ela seja batizada verdadeiramente, tem que haver um arrependimento dentro do coração dela. Tem que haver um arrependimento. O que é um arrependimento? Porque arrependimento é diferente de remorso. Um arrependimento genuíno é diferente. O que é o arrependimento? É um ato de tristeza pelos atos reconhecidos de uma vida pregressa de erros. Isso é arrependimento. Porque quando eu olho para o meu passado, eu
meu passado de erros, o meu passado de pecados, eu tenho que olhar com tristeza. E muitas vezes nós vemos até mesmo dentro da igreja pessoas que olham para o seu passado e falam com alegria. Fala com alegria, com um sorriso nos olhos, um sorriso nos lábios. E não deve ser assim, porque o arrependimento de verdade tem que vir tristeza do que você cometeu no passado. Se a pessoa ela vem de uma vida cheia de erros, de prostituição, de alcoolismo, de adultério, ou seja lá o que for, ela tem que lembrar aquilo, porque não há dentro de nosso cérebro algo que apaga o que nós fizemos. Tem que vir dentro do nosso coração uma tristeza. Eu fiz tudo aquilo, mas eu vejo com tristeza. Eu me sinto triste por ter cometido aqueles erros e não ter conhecido Jesus antes. Mas muitas vezes nós conversamos com as pessoas, já se batizaram, já estão andando com Cristo, né? Entre aspas, andando com Cristo, e vem na congregação e participa das reuniões, e às vezes nós conversamos com essas pessoas e elas lembram do seu passado com uma certa saudade, com uma certa alegria. E uma vida de erro, de pecados, não pode deixar saudade no seu coração. Ela tem que ser deixada para trás. Porque quando você batiza, o batismo de João Batista, que é o batismo de arrependimento, você é uma nova criatura. Você mergulha naquela água e quando você sai, espiritualmente falando, você é uma nova criatura. Você não é o mesmo. E dali para frente você começa a trilhar novos caminhos. Você está me entendendo porque o que eu falei? Que quando nós falamos sobre isso, é independente de quanto tempo você tem de cristão, ou se você está no seu princípio da sua caminhada cristã, ou se você está em cima do muro. Então essa palavra é para todos nós. Essa palavra é para mim, é para você, porque nós não devemos esquecer de onde nós saímos, de onde que Deus nos tirou. Às vezes as pessoas se esquecem de onde elas saíram, de onde que Deus as tirou. É por isso que nós vemos muitas pessoas que se batizam uma vez, duas vezes, três vezes. Por quê? Porque não houve arrependimento. Ainda restou dentro dela um resquício de saudade da vida passada que ela levou no erro. Ainda existe dentro dela. E isso, a partir do momento que nós decidimos confessar Jesus e batizarmos as águas, isso tem que ser esquecido. A minha vida de erros, a minha vida passada que me trouxe tanta tristeza e amargura, tem que ser deixada para trás. E muitas pessoas não estão tendo esse tipo de atitude. Vocês entenderam o que é batismo? Você que está em cima do muro, está entendendo o que é batismo? O primeiro ato é você confessar Jesus. Em Romanos capítulo 9 diz que se nós confessarmos a Jesus como o único e verdadeiro Salvador, e crer que Ele foi ressuscitado dos mortos, nós seremos salvos. Depois que nós confessarmos Jesus, nós batizamos as águas. Você tem que decidir o mais rápido possível. Tem pessoas que estão esperando algo acontecer, algo extraordinário, mas talvez o amanhã não chegue para você. Talvez o amanhã não te alcance. E por que não tomar essa decisão hoje? De se batizar e se servir a Deus de todo o seu coração, deixar a sua vida de erro para trás e viver uma vida nova com Deus. O que te impede de ter uma vida renovada? O que te impede de confessar Jesus? Muitas pessoas lá fora olham para nós e achamos que nós somos prisioneiros, porque eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso ir nas festinhas, eu não posso olhar para fulano, eu não posso olhar para ciclano, não posso falar mal de ninguém. Mas é enganos deles. Nós somos livres. Você sabe o que é livre? Livre é você poder fazer algo e não fazer por amor a Deus. Isso é ser livre.
O prisioneiro é aquela pessoa que vive no vício. É no vício do álcool, é no vício do adultério, é no vício da prostituição. Isso é ser prisioneiro. Nós que servimos a Deus, nós somos livres, porque Deus, Ele nos libertou. Deus, Ele nos libertou. Você pode fazer, mas você não faz. Por quê? Por amor a Deus. Por amor a Deus. Isso é ser livre de verdade. Mas as pessoas olham e acham o contrário. Mas nós não vivemos aos olhos naturais. Nós vivemos olhando pelos olhos sobrenaturais. Aquilo que o natural não vê, nós podemos ver. Porque quando uma pessoa ela se batiza, é um exemplo muito claro. Quando uma pessoa ela se batiza naturalmente ali, nós não vemos nada. Mas espiritualmente nós podemos ver tudo acontecer, porque uma nova vida está sendo gerada ali. Então, João Batista, ele pregava ali o batismo de arrependimento. E é por isso que lá, no livro de Efésios, diz que só há um batismo. É por isso que há um só batismo. É porque o batismo verdadeiro, ele tem que vir entrelaçado com arrependimento. Aí você vê muitas pessoas se batizando várias vezes. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Por quê? Porque não houve arrependimento. E ainda mais, olha só o que ele diz. Pregando o batismo de arrependimento para, quem está lendo comigo aí? Para quê? Para a remissão dos pecados. O que é remissão dos pecados? Olha só como é interessante. João Batista pregava o batismo de arrependimento para a remissão. Remissão é o perdão dos nossos pecados. A partir do momento que você batiza nas águas, então preste atenção você aí, que não se decidiu ainda a servir a Deus, não se decidiu ainda a batizar nas águas e servir ao Senhor. Às vezes você está se sentindo culpado, às vezes você está se sentindo pesado, o inimigo, o diabo te colocando culpa, achando que você, colocando na sua mente, que você não é filho, que você não é merecedor, que você não consegue. Então preste atenção aqui, quando você batiza nas águas, confessa o Senhor, batiza nas águas, Deus, na sua palavra e espiritualmente, Ele te perdoa de todos os seus erros. O batismo que João pregava era o batismo de arrependimento sincero, para que você fosse perdoado. Então não interessa o que você fez na sua vida anterior de erros, Deus, Ele está de braços abertos para poder te receber. Quando você batiza nas águas, Deus, Ele perdoa os seus pecados. Você é uma nova criatura, você é uma nova pessoa. Depende de você aceitar dentro do seu coração, mas tem pessoas que não aceitam, tem pessoas que têm dúvidas, e a partir do momento que você tem dúvida no seu coração, nem o batismo funciona, nem o perdão de Deus funciona, e nada funciona. Tudo tem que começar a partir da sua fé. É por isso que Paulo diz que só há uma fé, não há fé mais ou menos, ou você tem fé, ou você não tem fé. Então se você tem fé, que Deus, Ele te batizou, perdoou os seus pecados, interessa mais, o diabo não pode colocar uma culpa que você já não tem. Não tem. Remissão dos pecados, Deus perdoa os seus pecados. A partir daí, meu irmão, é uma conduta nova, é uma geração nova, são frutos novos. É isso que Deus quer daquelas pessoas que mergulham naquela água, é que tenham fé no seu coração, é que as coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo. É isso que Deus quer de você, quer de mim. E muitas pessoas estão se perdendo na sua caminhada cristã por causa disso. Muitas pessoas estão com dúvida no seu coração, e não é assim que deve ser. Deus, Ele tem mais para você. Deus, Ele tem mais para você. Deus não quer você falando que você é um coitado, que você não pode, que você é isso, que você é aquilo. Isso são coisas que o diabo coloca na sua mente. Deixa Deus tratar com você.
Então o batismo nas águas é o início de uma caminhada com Cristo de verdade. De verdade, é isso que Deus quer com você, tratar com você. Você não pode ser barrado por suas dúvidas. Você não pode ser barrado por questionamentos. Deus, Ele quer fazer de você uma pessoa grande, espiritualmente falando. Amém? Olha só, vamos continuar. Pecados, né? Remissão dos pecados. Todas as províncias da Judéia e os de Jerusalém ia ter com ele. Todos eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. Veja bem, Deus te batizou, Deus perdoou os seus pecados, mas Ele diz que todos nós somos pecadores. Aquele que diz que não é pecador, já se torna um. Mas sabe a diferença de uma pessoa que peca, de uma pessoa que é batizada e peca, e uma que vive praticando o pecado? Todos nós somos pecadores, isso é lógico. Se eu digo que não tem pecado, eu já me torno pecador. Mas quando eu aceito Jesus na minha vida, mesmo sendo pecador, o pecado tem que estar na vida do cristão como se fosse um ato acidental. Eu estava até vendo sobre isso, uma pregação sobre isso hoje. O pecado na vida do cristão tem que ser um acidente, e não algo cotidiano. O problema das pessoas é que elas se tornam amantes do pecado. Às vezes as pessoas elas se batizam nas águas, mas elas não querem deixar a sua vida de erros. Elas não querem deixar a sua vida de adultério, não querem deixar a sua vida de prostituição, de inveja, de vícios, não querem. O batismo nas águas para o arrependimento tem que vir antes do batismo. O arrependimento tem que vir antes da vida da pessoa. É por isso que quando João Batista, ele estava pregando e batizando aquelas pessoas, elas iam batizar com João Batista confessando os seus pecados. E quando nós temos esse ato de confessar nossos pecados a Deus, então isso demonstra o nosso arrependimento. Então, a pessoa que se batiza nas águas, o arrependimento tem que vir antes do batismo, para que Deus venha e perdoe os seus pecados. A partir daí, é uma vida nova com Deus. O problema é que as pessoas, elas se batizam, mas a sua conduta não muda. Não há transformação. Não há renovação. Deus ali não entrou verdadeiramente. Não houve ali arrependimento sincero. Então tem que haver arrependimento sincero. Então, quando nós falamos de evangelho, tudo leva a arrependimento, a renovação, a transformação, a nova vida. Então, nós temos que levar isso para as nossas vidas com sinceridade. As pessoas estão brincando nesses dias que estão passando. Se nós observarmos, as pessoas estão levando as coisas de Deus com muito deixando para lá, sabe? Não tendo cuidado, não tendo zelo, não tendo temor. Não há mais temor. Olha só o que diz em 2 Coríntios capítulo 9. Um texto
em si não tem nada a ver com o que eu estou pregando aqui, mas eu quero fazer uma analogia. 2 Coríntios capítulo 9 diz assim, olha: o que semeia pouco, pouco ceifará, e o que semeia muito, muito ceifará. Cada um contribua segundo o seu coração, não com tristeza e nem constrangimento, porque Deus ama aquele que doa com alegria. Só uma analogia, presta atenção. Se Deus Ele está tendo esse cuidado com quem está ofertando na casa de Deus, porque simplesmente o que ele está falando aqui é o seguinte, ó: se vocês estão aí, não vocês, eu falo de modo geral, né? Se vocês estão aí, vem doar, ofertar, com tristeza no coração, ou por constrangimento, por ver o seu irmão ofertar, é melhor não vir. Não venha. Se for com tristeza e constrangimento, é melhor não vir, porque Deus, Ele ama aquele que doa com alegria. Imagina agora o que acontece em questão do batismo. Sabe por quê? Muitas pessoas, elas se batizam na emoção, ou por constrangimento, porque tal fulano batizou, tal ciclano batizou, ou influenciada emocionalmente, elas se batizam, e acabam fazendo do batismo algo supérfluo, e não deve ser assim. As coisas de Deus têm que ser levadas com sinceridade. Então, se alguém ela se decide confessar Jesus e se batizar, que seja de verdade, não com tristeza, com medo de ir para o inferno. Eu não vou me batizar com medo de ir para o inferno. Eu tenho que me batizar por amor a Deus e por fé e por crer que Jesus Cristo Ele morreu por mim. Não é por medo. O medo, ele te leva até um certo ponto. Depois, não há mais temor. Nós temos que servir a Deus com sinceridade, com amor, com paixão no nosso coração, com sinceridade. E quando eu me batizo, quando alguém se batiza, quem tem que ser com essa sinceridade no coração, não com constrangimento, ou por medo, ou por tristeza. Tem que ser com alegria. Como eu vou entrar numa água, vir para uma nova vida com tristeza? Não existe isso. Tem que ser com alegria. Se eu estou ali, me batizo, sou uma nova criatura. Se Deus me resgatou, a tristeza ali, não tem tristeza, a alegria. É por isso que muitas pessoas, elas não se firmam, por causa desses detalhes. Então não se batize por tristeza, não se batize por constrangimento, porque isso não vai te levar muito longe. Sabe o que te leva longe na vida cristã do Evangelho? É sinceridade. Deus ama quem é sincero. Ama, sabe? Ama quem é sincero. Seja sincero com o Senhor. Seja sincero com o Espírito Santo. Não leve as coisas de Deus como algo supérfluo ou segundo plano. E ainda mais, sabe para que Deus Ele te chamou? Nós que já somos batizados. Lembra que João Batista ele pregava? Ele pregava? O que é pregar? É anunciar. Anunciar o Evangelho. Falar o Evangelho. João Batista fazia isso. E com esse ato, muitas pessoas elas foram se batizadas. No capítulo 9 de Atos, fala a história de Filipe e o eunuco, né? Capítulo 9, né? É isso? 8, né? Capítulo 8. Filipe e o eunuco. O que diz ali? A Bíblia diz que Filipe, ele estava passando por um certo lugar, vou resumir. Estava passando ali uma carruagem com o eunuco. E o eunuco estava lendo a palavra de Deus, no livro de Isaías. E Filipe, logicamente, ele, com o Espírito Santo, ele sentiu ali aquele desejo de pregar e anunciar o Evangelho para aquele eunuco. E ele entrou naquela carruagem e ele foi explicando a palavra de Deus. Sabe por que eu escolhi essa passagem de Atos aqui?
É porque muitas pessoas, elas demoram muito para poder se decidir, né? Demora muito. Então, quando Filipe estava ali pregando para aquele rapaz, aquele eunuco, sabe o que ele disse? Eu creio. O que me impede de ser batizado? Sabe o que aconteceu? Eles pararam na beira do rio e Filipe batizou o eunuco. Sabe o que acontece? Nós não precisamos, as pessoas não precisam de 3, 6 meses de discipulado para poder se batizar ou se decidir. Não. Sabe, quando a palavra ela entra no coração de alguém, ela é de forma tão automática e rápida, sabe? Então você que está aí se decidindo, que seja rápido, sabe? Porque talvez o amanhã ele não chegue para você e você está em cima do muro. Então por que não se decidir hoje a andar com Cristo? Por que não se decidir hoje a andar com Cristo? Por que não se decidir hoje fazer a vontade de Deus? Deixar a sua vida pregressa de erros para trás e ser uma nova criatura com o Senhor Jesus. Amém? Então que a palavra de Deus ela possa ser transformadora como ela é, e encontrar um coração fértil para poder germinar frutos dignos de arrependimento. Amém? Glória a Deus. Quem entendeu? Dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus tão bem forte. Vamos se colocar de pé?